A fama não preenche esse vazio. É enganado aquele que acha que fama, dinheiro, poder, as coisas materiais, né, preenchem, dá alegria. Né? A verdadeira alegria vem do Senhor. Por mais que eu tivesse sucesso, dinheiro, me faltava. Eu tinha um problema com a depressão. Quando aconteceu a morte do Rogério, eu cheguei no fundo do poço. Imagino. Eu cheguei no fundo do poço. E foi uma época... Com 2 meninos pequenos ainda, né, Ale? Stefano estava com 9, Henrico com 16. É você que trabalhou com o Gugu e você também foi namorada dele, né? Muito jovem. Conta pra gente como que ele era nos bastidores. Uma pessoa maravilhosa, né? Um ser humano incrível. Seja muito bem-vindo ao TelaCast, o podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme ter você aqui. Hoje eu vou conduzir mais uma entrevista sobre fé, espiritualidade e bem-estar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, vai lá no YouTube, ativa as notificações e se inscreve. Eu vou deixar aqui também o nosso Instagram, o QR Code, é só apontar o seu celular para a tela que você vai cair direto no nosso Instagram. Lá nós compartilhamos um material exclusivo com os cortes das entrevistas e corre lá porque tem muita coisa viralizando e você não pode ficar de fora. No episódio de hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela tem mais de 30 anos de carreira, é atriz, apresentadora e trabalhou ao lado de grandes nomes da televisão brasileira. Mas a história dela vai muito além da fama. Hoje ela vive uma nova fase guiada pela fé, pela maternidade e por uma profunda transformação espiritual. Ela é mãe do Henrico e do Stefano e ela encontrou em Deus o sustento para atravessar o maior deserto da sua vida. Seja muito bem-vinda, Alessandra Scatena. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ju. Prazer enorme ter você aqui, Linda, Ale. eu que agradeço essa uma grande oportunidade de estar com você e falarmos, trocar essas figurinhas que eu falo, né? Falarmos sobre Jesus, sobre o que o Senhor faz em nossas vidas, as transformações, né, que ele faz. E então eu brinco sempre, trocar essas figurinhas de Jesus é muito bom. Ale, quando a gente fala em Alessandra Scatena, a gente lembra, né, de você nos maiores programas da televisão brasileira. Como que foi esse período da sua vida? Nossa, eu comecei aos 13 anos, né? Hoje eu estou com 50 anos. Comecei com o Gugu, né? Antes disso, participei de alguns comerciais, fiz desfiles. Depois eu ingressei para a TV, onde eu falo que o bichinho da TV me picou. E eu amo o que eu faço. E eu falo TV raiz, né? Eu sou... Mas enfim, então comecei aos 13 anos ao lado do Gugu. Depois eu também tive uma experiência na Casa dos Artistas, que foi o primeiro reality show, né? Ao lado lá do Silvio Santos, nosso saudoso também Silvio Santos, saudoso Gugu. Depois eu tive também a alegria de contracenar com o Renato Aragão, na turma do Didi. Tive alguns programas, até mesmo internacional, que eu tinha um programa chamado Sounds of Brazil, que era um programa para o sul dos Estados Unidos, ali Miami, né, Flórida, sul da Flórida. E o nosso programa na realidade o objetivo era levar as músicas brasileiras em geral, né, os videoclipes da nossa música brasileira, para o pessoal de lá, que moravam até então lá, os brasileiros, né, que moravam nos Estados Unidos. E aí fez tanto sucesso que o programa começou a ser legendado em inglês, porque muitos americanos e até mesmo latinos curtiam o programa, ganhamos uma premiação, enfim,
Foi muito legal. Uma longa trajetória, né, Ale? Ale, você tem uma trajetória incrível, né? Obrigada. Muitos anos de televisão. E, inclusive, você comemorou seu aniversário recentemente, seu aniversário de 50 anos. Que você esteve lá eu comigo. Estive, tava linda, uma princesa. Nossa, ela tava maravilhosa, gente. Um vestido lindo. E o local é um local muito emblemático, né? Que te fez relembrar os tempos do início da sua carreira. Foi lá que você dividiu o palco muitas vezes com o Gugu, com o Silvio, com todas essas pessoas assim que têm uma trajetória incrível na televisão, né? É, isso mesmo, Ju. Foi lá que eu comecei a trabalhar, né, na TV, antigo Cine Sol, ali era o estúdio da TVS, na Taliba Leonel, ali Zona Norte, era o único estúdio. Nossa, tenho muitas lembranças boas de lá. E o que aconteceu? 2 anos atrás, nós tivemos um encontro, né? Alguém sugeriu de formar um grupo no WhatsApp, né, e colocar ali vários funcionários e ex-funcionários TVS/SBT, né? Então, porque era TVS e depois virou SBT. E foi muito legal, e nós fizemos um encontro lá, porque lá virou um buffet, né? O Sara Soleil, da minha querida Gilmara, que eu quero deixar um beijo aqui. E eu fiquei encantada, eu falei, gente, e deu aquela nostalgia, né? E os meninos, o meu filho, o Henrique, o Stefano, falaram assim, mãe, por que você não faz o seu aniversário de 50 anos aqui? Né? Tem tudo a ver. Eu falei, nossa, realmente, fiquei encantada. Até o meu amigo, o Leandro Barros também, que ele é cerimonialista, né, de festa, ele falou assim, seria perfeito você fazer aqui. Tanto que ele que fez o meu cerimonial também no dia. E aí marquei a data, né, um ano antes, e chegando quase próximo eu não tinha feito nada, não tinha visto nada, e eu falei, ai, não sei se eu quero fazer o aniversário, não sei, sabe, eu não tinha eu sempre tive muita alegria de fazer os aniversários do Rogério, dos meninos, sempre me empenhei, sempre gostei de celebrar a vida em festas, independente do tamanho da festa, não é festas assim, né? Mas estar com quem você ama, estar com quem você admira, você gosta, compartilhar aquele momento, né, feliz da sua vida. E aí os meninos falaram assim, não, mãe, que isso? Vamos fazer sim esse aniversário de 50 anos. E aí eu falei, não, vamos, me animei, né? E nessas orações com o Senhor, eu falei, ai, Senhor, porque eu comecei a orar, né? Falei, ai, não sei se eu devo fazer essa festa ou não, né? E aí o Espírito Santo tocou em mim para eu honrar o nome do Senhor, como essa festa seria um agradecimento ao Senhor de tudo que Ele fez até aqui, na minha vida e na vida da minha família, né? Eu fico até emocionada. E foi um momento de nostalgia, né? Você entrou lá, você lembrou tudo que você viveu naquele local? Foi maravilhoso, então, e eu honrei o nome dele ali, Ju. Então, desde o Corritel, onde teve meu amigo David, violinista, ele tocou Inários, porque ele faz parte da congregação cristã, né? As músicas, eu contratei um DJ, né, o DJ Drinão, que é um DJ cristão, só músicas cristãs, né, e a gente se divertiu muito. Então, louvamos ao Senhor, os meus amigos e irmãos, né, em Cristo, cantaram para mim, né, um louvor lindo, e ali levaram uma palavra do Senhor. Então, era isso que eu queria, né, eu queria que o Senhor se sentisse honrado naquele momento. Né? A festa não era para mim, era para ele. Ale, você está falando do Senhor, você teve um encontro com o Senhor há uns 10 anos, né? Isso. Antes disso, você... não, 10 não, 14. 14? Antes disso, você já era famosa, já vivia nesse meio artístico, rodeada de pessoas. Você, mais do que ninguém, pode responder essa pergunta. A fama preenche esse vazio? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
A fama não preenche esse vazio. É enganado aquele que acha que fama, dinheiro, poder, as coisas materiais, né, preenchem, dá alegria, né? A verdadeira alegria vem do Senhor, né? Mas tá bom. Então você teve fama ali, você ganhou dinheiro, tudo, e agora você fala isso. Graças a Deus que hoje eu tenho esse entendimento, né? Porque lá, por mais que eu tivesse sucesso, dinheiro, me faltava. Eu tinha um problema com a depressão, né? Mas eu nunca assumi isso, eu não aceitava essa depressão. Você chegou a tomar remédios? Não cheguei. E isso, eu batia muito de frente com isso. Eu não queria saber dos profissionais, eu não queria saber de medicamentos. O Rogério sempre falava, vamos amor, vamos tentar, né, vamos num profissional, num psiquiatra, num psicólogo, ver esse medicamento para ver. E eu era contra, né, eu não aceitava isso, né? Mas ao mesmo tempo eu ainda não tinha o Senhor na minha vida, né? E também eu vejo, Ju, que assim, mas agora tá, as pessoas têm Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou filha do Senhor, eu quero estar no caminho dele, nos ensinamentos dele, e tanta gente com depressão, isso não significa nada. Não é porque nós temos o Senhor que nós não podemos ter ansiedade, depressão, porque nós somos imperfeitos, a nossa fé é pequena, né? Nós somos pecadores. É? E o fato de ter o Senhor na nossa vida não significa que as nossas lutas, elas diminuem. De jeito muito pelo contrário. Ao contrário. Elas aumentam. Exatamente. Porque você tem que provar muito mais. Porque a partir do momento que você declara para o mundo espiritual que você é filha do Senhor, que você reconhece que Jesus é o seu Senhor e suficiente Salvador, né? Ele é o tudo para você, é onde existe a batalha espiritual, independente de religião. Né? Existe essa batalha espiritual, né? Existe. E isso é bíblico, né? E é bíblico. O mundo jaz do maligno, exatamente. Né? Então, enquanto aquela pessoa está em cima do muro, ou não é do Senhor, não acredita em Deus, não acredita tão pouco que Jesus veio nessa terra, né, como homem, né, e no seu sangue inocente, na sua perfeição, ele deu a sua vida, ele sangrou, ele foi crucificado por mim, por você, dando assim a nós a possibilidade de termos a chance, né, de não morrermos eternamente, né, mas somente a carne e o espírito continuar, né, vivendo na eternidade com o Senhor, sem dores, só alegria, né? Então o inimigo ele não vai atacar essas pessoas, que né? Já são dele. É dele. Para que ele vai mexer? Deixa lá quietinho, né? Agora, a partir do momento que você se posiciona como filha de Deus, né? Como seguidora de Jesus, é aí que o inimigo vem. As lutas aumentam. E temos que ter medo? Não, gente. Porque nós temos um Deus que ele é maior de tudo, né? Ele é maior em tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Exato, ele é dono de tudo e de todos, né? Então, por que temer? Eu não sou nada sem o Senhor, né? Eu não sou nada. Então, assim, naquela época, né, infelizmente eu ainda não tinha o Senhor, né, mas glória a Deus que hoje eu tenho, e eu fico tão feliz quando pessoas que... É muito engraçado, né, Ju? Porque as pessoas falam assim, porque fez, aconteceu, não sei o quê, e agora fala que é de Cristo. Glória a Deus! Amém! Eu fico tão feliz. Com certeza. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, a gente pode mudar a nossa vida, a gente pode renovar a nossa vida e estar em Cristo, que é a melhor coisa que devemos fazer. E nem por isso, quando eu me converti, como você falou, quando eu me converti, eu era kardecista, e aí, quando eu me converti, o Stefano, ele não dormia. Né, o meu segundo filho. Ele era bebê e ele não dormia à noite.
Então eu ficava praticamente a noite inteira com ele acordada Com ele no colo. E o quartinho dele tinha uma TV que não tinha TV a cabo, era só TV aberta. E de madrugada o que passava? Cultos. E eu comecei a assistir cultos. E assim foi que eu acabei me convertendo. Né? Então a família do Rogério começou a se converter pela família da irmã dele, né, da Rosana, e eles sempre tentavam levar essa palavra para nós. E a gente sempre, eu e o Rogério sempre na retaguarda, sempre colocando um escudo. Não, né, o preconceito, olha, eu acredito em Deus, né, em time que tá ganhando não se mexe e tá tudo bem, ai que coisa chata, né. Aí a mãe do Rogério, minha sogra, ela também que já foi para o Senhor, também se converteu, a família começou a se converter. E aí, sim, né, o Senhor começou a mexer nisso. Num certo momento, a minha cunhada, ela mora, os meus cunhados moram no interior, eles vieram para o ABC, na casa da minha sogra, na época, e então eu cheguei para o Rogério, nós fomos lá, né, para ter esse contato com eles, né, de recebê-los, tudo lá. Aí eu falei pro Rô, eu falei, ai, Nê, eu acho que eu vou pedir pra Rosana que eu quero aceitar Jesus. E ele falou, eu acabei de aceitar. Eu falei, como assim? Né? E foi assim que nós nos convertemos. Vocês se batizaram juntos? Também, nos batizamos juntos. E eu digo que sabe quando eu fui tomar um remédio para depressão? Foi depois da morte dele, do Rogério, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, que 2020 foi um ano de um desafio enorme para você, né? Foi o maior deserto da sua vida. Foi Deus que te sustentou o tempo todo nesse deserto? Foi um dos, né, maiores, porque eu digo, até às vezes eu converso com a minha mãezinha linda, que graças a Deus eu tenho ela, né, muito sã, muito ativa, e porque eu perdi meu pai também muito cedo, né? Meu pai morreu com 54 anos, eu digo para minha mãe, você sabe o que eu passo, né? Porque ela também ficou viúva muito cedo, né? Então meu pai morreu cedo, eu tinha 18, meu irmão mais novo tinha 11, então, e depois eu perdi um irmão também, ele tinha 36 anos, o Marco. São perdas que você se abala e eu falo isso total, né? E é isso que eu falo para minha mãe, olha mãe, quantas coisas a gente já passou. Teve uma época que eu achei que eu ia perder meu pai tinha uma doença que ele adquiriu por conta do trabalho, ele trabalhou um ano numa empresa de cerâmica, que faz pias, vasos sanitários, essas coisas, e naquela época não tinha proteção, ele inalou aquele pó. Nossa. Então ele teve fibrose, silicose pulmonar, né, onde acabou com o pulmão dele, né. E minha mãe, na mesma época que meu pai já estava se definhando, minha mãe teve também um problema no estômago, úlcera, e até o médico achou que fosse câncer. Então eu passei assim, maus bocados, né? Com a luta aí de os pais doentes. Eu, com 11 anos, eu comecei a trabalhar. Aos 12, eu cuidava da casa do meu irmão mais novo, com pais doentes. Eu venho de uma família humilde. Então, assim, tudo provações, né, que quando você está no olho do furacão ali, você fala, eu não vou aguentar. Aí você questiona Deus, parece que Deus questiona fica em silêncio. Deus, você... Então, assim, são nesses momentos que a gente tem que se apegar a Deus e não soltar da mão dele. Porque são esses dois caminhos que eu vejo, Ju. Ou você se agarra no Senhor, que é a melhor coisa a se fazer, ou se você soltar da mão dele, é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Você vai pro buraco. Exatamente. E hoje eu converso com a minha mãe, eu falo, mãe, olha só quantas coisas nós passamos e quantas coisas as pessoas passam piores do que eu passei, do que você passou. E quando olha para trás, fala, o Senhor me sustentou até aqui, sem eu perceber.
você ouve uma pessoa como você, né? Linda, tem uma vida toda pela frente, que posta fotos incríveis nas redes sociais, contando o testemunho. Isso é maravilhoso para edificar outras pessoas, porque muita gente nos julga pelo que a gente posta nas redes sociais. A vida dela é perfeita, a minha que é horrível. E isso é incrível, ajuda muita gente. Eu posto e ao mesmo tempo, mas eu digo aquilo que eu sinto também. No momento eu faço lives às segundas-feiras, às 22 horas, onde eu levo uma palavra, né? E em cima daquela palavra, uma lição de vida, uma promessa que o Senhor tem, também baseada naquela palavra bíblica, né? E ali eu troco umas figurinhas com o pessoal que está na live e eu mostro, né? Também as minhas tribulações, a minha pequenez, a minha fé pequena, né? Que nós não somos perfeitos, mas somos filhos de um Deus perfeito e isso nos basta. Né? É o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Muitas vezes Deus permite o deserto, que a gente passe por tribulações, para o que nós vivemos, sentimos naquele momento, possa ajudar e edificar outras pessoas, né? É, isso mesmo. Então, ele permite, não é porque o Senhor é ruim, não. Porque ele permite que saiamos desse marasmo, né? E as coisas têm que acontecer, né? É bíblico isso. Jesus mesmo disse que haveria, né, tribulações, que nós passaríamos por isso, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo, ele venceu o mundo para nós, por nós. Né? Então, quando aconteceu a morte do Rogério, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. E foi uma época... dois meninos pequenos ainda, né, Ade? Stefano estava com 9, Henrico com 16 e o Rogério sempre foi um paizão. Rogério foi um super marido, onde eu comecei a namorar com ele eu tinha 16 anos, casei aos 21. Meu companheiro, meu amigo, né? E eu digo que foi um momento, Ju, que nós estávamos assim, mornos com o Senhor, né? Porque nós tínhamos saído da igreja, que nós congregávamos. Nossa, hoje eu tô difícil de falar congregar. É uma palavra, é um trava-língua. Hoje relaxa. Não tá saindo. Nós, né, congregávamos e porque também tem essa questão de quando é essencial, é muito importante estarmos na presença, no corpo, né? Do Senhor, na presença do Senhor dentro de uma igreja, é muito importante, mas nós temos que lembrar que o importante é termos essa conexão com o Senhor na vertical, estar lá na vertical, em primeiro lugar, e lembrarmos que na horizontal, onde está todos nós, pastor, bispo, seja quem for, né, os fiéis, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossos pecados, né? Mas tem ali, né, um pastor que traz a palavra, né? Temos o louvor, isso eu acho que é importantíssimo para a nossa vida. Mas naquele momento nós olhamos muito na horizontal e acabamos nos distanciando da igreja. E aí o Rogério falou, a nossa casa é a nossa igreja. Né? O Rogério tinha uma conexão muito linda com o Senhor, eu posso falar isso de boca cheia, mas, é claro, você não está ali, né, firme mesmo, você está no caminho, mas você está ali. Vocês oravam juntos? Orávamos todas as noites, era lindo ver os meninos orarem também, né, assim... Então, nós tínhamos essa comunhão em família. Você chegou a discutir com Deus por que está acontecendo isso comigo? Então, e aí foi quando aconteceu, né? No primeiro pico da Covid, quando o Rogério começou a passar mal. Em seguida, eu comecei a passar mal. E aí, nós fomos até o hospital, o Beneficência Portuguesa, lá de São Caetano do Sul, onde já foi constatado que o Rogério tinha de 50% a 75% de acometimento do pulmão. Eu estava entre 25% a 50%, eles queriam me internar também, eu falei, gente,
como eu vou internar com duas crianças que também estavam positivo no Covid, porém eles não tinham sintomas. Uhum. E aí eles decidiram, olha, então você vai fazer o tratamento em casa, porém dia sim, dia não, você volta para fazer uma nova tomografia para a gente ver como está sendo, né? E o Rogério ficou na UTI. Falei, tá bom. Isso foi numa segunda. Quando foi na quarta, voltei ao hospital e tinha acometido um pouco mais o meu pulmão. E aí eles entraram num consenso lá, a diretoria do hospital, e sabendo a minha situação, o que eles decidiram? Me internar, Stefano, o meu menor, comigo, no mesmo quarto, Henrico num quarto à frente, tudo na ala do Covid. E então nós ficamos 5 dias ali, internados, até eu me recuperar. Nesse tempo, o Rogério ficou 31 dias, eu emagreci 16 quilos, Nossa, Deus. né, por causa da doença. Quando eu voltei para casa, eu não conseguia comer, eu vivia no banheiro, da hora que eu acordava até a hora que me ligavam, que era tarde, na parte da tarde, para dar notícias, né, do Rogério. E a gente só em oração, em oração, em oração. Teve uma noite que o Stefano, meu menor, ele orou 30 minutos. 30 minutos ele ficou em oração. Um menino de 9 anos. Mas Deus me dava um sono, Ju. Assim, ele falava, minha filha, eu vou fazer você descansar. Então, na hora que eu deitava, eu dormia um sono tranquilo, profundo. Aí eu acordava 3 horas da manhã para orar, né, me ajoelhar e orar, e voltava a dormir tranquilamente, como nada tivesse acontecendo. Só que logo de manhã eu já acordava, já despertava naquele, né? Então foi quando eu comecei a usar remédios para depressão, né? Para depressão, para ansiedade. E o que acontece, né, nesse caminho? Toda vez que eu orava para o Senhor, eu falava assim, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é trazer o Rogério sã e salvo e curado para casa. E continuava a minha oração, mas eu começava sempre assim a minha oração, né? E aí Deus tocou meu coração e teve um momento que eu falei, acho que o Rogério já entubado, e eu falei, eu vou levar um olhinho ungido, né? Vou colocar num lencinho, vou pedir para o pessoal colocar no travesseiro, debaixo do travesseiro do Rô. Eu gostaria de colocar algum radinho, alguma coisa com os louvores que ele gostava, né? Para colocar no ouvidinho dele ali, mesmo em coma, né? Mesmo entubado. E aí eu fui conversar lá no hospital, né? E aí eu conversei com o Dr. Iga, e ele chamou a chefe das enfermeiras lá da UTI, porque lá no hospital eles estavam fazendo o quê? Uma humanização. Então, como os pacientes não podiam ter o contato, as visitas, então você podia escrever cartinha e mandar lá para o hospital, porque se as pessoas estivessem sãs, né, sem ser entubadas, então recebiam essas cartinhas, se tivesse condições, elas podiam escrever também. Era assim uma troca. Eu tenho 3 ou 4 vídeos do Rogério, videozinhos. Mas né? você não podia entrar no local onde ele estava? Não, de jeito nenhum. Não podia. Como era o primeiro pico, Jô, ninguém sabia nada, né? Ninguém sabia. Então era aquela proteção extrema, aquela segurança extrema, né? Então foi aí que eu fui até lá, e aí a Ju, que é a chefe das enfermeiras lá da UTI, ela falou, Lê, eu sou cristã, se você quiser, deixa o olhinho, toda vez que eu der banho nele, se você me permitir, eu unjo ele, eu oro por ele, pode mandar a playlist das músicas, dos louvores que ele gosta, que enquanto eu estiver trabalhando lá, eu deixo o meu celular ali do lado do ouvido dele, tocando os louvores. E aí às vezes a gente mandava áudio, falava, amor, tá tudo bem aqui em casa, pai, né? Amigos pastores oravam por ele, a gente mandava,
né? E foi assim. Até aí a Ju falou, olha, nós estamos numa corrente também pró, né, todos que estão com Covid. Eu falei, eu já tô em oração às 3 horas da manhã, tudo. E tá bom. De repente, numa dessas que eu estou orando, quando eu fui falar, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu sei que tua vontade, né? O Espírito Santo falou para mim claramente, seja feita a minha vontade e não a sua. Nossa. E aí eu comecei a chorar. E naquela semana, Ju, o Rogério estava vindo, melhorando gradativamente, né? Porque o Rogério teve, assim, teve água no pulmão, teve que fazer diálise, enfim, né? A Covid estava, né? Foram quantos os dias de luta? 31 dias 31. Ele ficou na UTI. E aí eu falei, então, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu comecei a chorar. E no dia seguinte o Senhor recolheu ele, né? E eu tive altas DR com o Senhor. Eu imagino. Olha, tô toda arrepiada. Com muito respeito ao Pai, muito respeito, mas eu tive muitas DRs. Sabe, muitas DRs, eu não entendia o porquê o Senhor tinha feito aquilo comigo. E tipo, de novo, né? Sabe? Você já tinha passado por várias perdas. Exatamente. E assim, tirou o meu chão, né? A morte do Rogério tirou o meu chão. Eu não sabia quem eu era. Eu digo que por um bom tempo eu não fui mãe para os meus filhos. E ao mesmo tempo tinha que demonstrar uma força que você não tinha. Força que eu não tinha, crianças, né? E na realidade os meninos que estavam cuidando de mim, né? Eu numa depressão profunda. E um mês depois da morte do Rogério eu tive 3 hérnias de disco, porque acho que com esse emagrecimento repentino eu perdi muita massa. E eu tive 3 hérnias de disco lombar que me deixou acamada. Então eu tomava remédio para depressão, tomava remédio para as dores insuportáveis que eu tinha, que eu não conseguia ficar em pé e sentada, só deitada e dopada de tanto remédio. Enfim, foram momentos assim, mas olha, Deus foi de uma grandiosidade na minha vida, Ju, e ele começou a mostrar, ele me mostrou que eu tinha o Rogério como acima dele. Nossa, eu passei exatamente por isso. Ele me mostrou isso. E eu não tinha percebido isso em momento algum. Eu colocava o meu marido acima de Deus. E aí o Senhor pediu para que eu tirasse o Rogério desse patamar e que colocasse ele no devido patamar. E eu trabalhei isso dentro de mim, coloquei o Senhor, e aí foi quando aquela dor dilacerante que eu tinha, uma dor física que eu tinha uma dor física, a morte do Rogério me dava dor física, né? Foi quando começou a amenizar, né? E Deus começou a me mostrar muitas coisas, e Ele começou a me lapidar, né? Eu falo que Ele deixou, né, eu ser quebrada como vaso, e ele foi me moldando novamente. Nossa. Né? E foram anos, porque agora vai fazer 6 anos da partida do Rogério, e não foi fácil. E ainda não é fácil. É um luto diário, né? Você entendeu? Mas você vai vendo que por mais... Você vai olhando para trás, Ju, e você vai vendo que o Senhor tá te moldando, tá contigo. Ele te carrega no colo. E por mais que você não sinta, né, essa presença, esse agir, esse mover do Senhor, ele tá ali com você. Né? Uma amiga minha que é irmã em Cristo, que o Senhor me deu de presente nessa época, o Senhor me deu vários mimos, né? É muito louco isso, né? O Senhor colocou anjos na minha vida. Ele manda pessoas que você nem imagina. Nada, assim, você nem imagina. Eu digo, Ju, teve amigas que levavam comida para mim na época da pandemia, sabe? Pão feitinho por ela. Teve amigas que me deram dinheiro porque eu precisava, porque depois da morte do Rogério eu estava numa situação financeira muito difícil, né? E essa minha irmã, a Érica,
né? Ela foi na minha casa, depois da morte do Rogério, ela foi na minha casa para comprar a minha casa. Ela foi ver minha casa, porque eu coloquei para vender minha casa. E quando ela saiu, o Senhor falou nitidamente para mim, ela não veio para isso, o propósito é outro, né? E ela me ajudou, sabe? Ela, a família dela me ajudaram a superar essa dor, né? Então, assim, Deus coloca, Ele permite que passamos por isso, porque quem somos nós para não passarmos por essas situações aqui na Terra? Se Jesus, que não precisava, foi crucificado para nos salvar, né? E antes de ser crucificado, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi machucado, o quanto ele sofreu antes de voltar para o Pai, né? A carne dele foi machucada, foi dilacerada também. Ele já avisou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Exatamente. Então, quem sou eu para não passar, mesmo não entendendo? E aí chegou ainda o ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia de apêndice, né, de urgência, e essa minha amiga e irmã, ela e o pastor Rafa, que o marido dela é pastor, eles foram me visitar e ela falou assim, o Senhor me mostra, amiga, que ele já não te carrega mais no colo, mas que você está do lado dele, você está caminhando lado a lado. Nossa, né? Então você vê que... E o Senhor se mostra e ele... teve uma vez muito assim... Eu estava passeando com o meu cachorro, eu tenho um Miguelito, que é um York, e o bairro que eu moro é muito tranquilo, é muito sossegado, é uma paz ali, sem barulho, né? Uma calma. Enquanto eu sempre ando com o meu cachorrinho, eu vou conversando com o Senhor. Às vezes eu vou louvando, eu vou cantando, e muitas vezes eu vou conversando com ele mentalmente, né? E esse dia, nossa, eu tava tão falante com o Senhor, do mesmo jeito que eu tô aqui. E aí eu tava tão falante, e pensei, né? Eu falei, Senhor, será que o Senhor tá me escutando? Eu tô falando tanto, né, com o Senhor, será que o Senhor tá me escutando? E aí, o que eu fiz? Pedi uma prova para ele mentalmente, tudo isso mentalmente. Falei, se o Senhor estiver me escutando, faça um pássaro cantar bem alto, mas eu não quero, na hora que eu ia pensar, não quero piu, 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 piu. De repente, um pássaro que eu nunca tinha escutado na vida ali, né? E eu morando naquele bairro há tantos anos, ele cantou tanto e lindamente, e tão grandiosamente, e tão alto. Eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, o Senhor tá me escutando, né? Então são experiências com o Senhor que normalmente vamos ter na dor, porque a gente aprende normalmente, né? Não é sempre, mas normalmente a gente aprende pela dor e não pelo amor, né? Exatamente. Então eu sempre digo que eu me converti lá 14 anos atrás por amor ao meu filho, porque ele não dormia, e foi assim que eu me converti. Mas eu vejo que verdadeiramente eu voltei ao Senhor e me converti verdadeiramente ao Senhor. Foi nesse processo. Foi quando eu passei por isso, na pandemia do Covid. Você acha que se você não tivesse Deus na sua vida, você teria suportado esse momento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu vou falar para você aqui, acho que eu nunca falei sobre isso. Sempre gostei de tomar uma cervejinha, um vinho, sempre gostei, sempre. Na pandemia, antes de acontecer tudo isso, você em casa, aí eu fazia as coisas, né, limpava a casa, tava calor, tomava uma cerveja, tava fazendo almoço, tomava uma cerveja. Eu comecei a ver que eu estava tomando mais do que... Mas você fala assim, não tem problema, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? E quando o Rogério, ele entubou, que eu fiquei sabendo da intubação dele, quando eu tive a notícia, eu não senti do cintura para baixo, eu caí com tudo, né?
E quando, porque o Rogério tinha um escritório, né? E eu precisava, minha cunhada, a Rosana, ela estava me ajudando, ela e meu cunhado, né, o marido dela, o Maurício, me ajudando na questão do escritório. E começou a vir várias coisas que eu não sabia, né? E eu comecei a perceber, eu falei, Senhor, né? Eu preciso ser uma outra pessoa, né? Eu preciso ser uma outra esposa, uma outra filha do Senhor. Eu tô vendo que eu tô me perdendo, sabe? Eu não tava me achando, enfim. Uhum. E aí, dentre várias coisas que eu me propus ao Senhor, né, com o Senhor, de quando o Rogério voltasse para casa, né, de estar mais junto com ele em relação à profissão dele, enfim, eu tinha parado de trabalhar, porque quando eu tive o Stefano, foi uma vontade minha, querer ficar só em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família, enfim. Falei, vou voltar a trabalhar, né, vou ajudar no orçamento da casa, enfim. Deus tocou meu coração de não colocar mais um pingo de álcool na boca, né? Então, eu falei, tá bom. Né? E assim foi. Bom, passaram-se acho que uns 3 anos, mais ou menos, 2 a 3 anos da morte do Rogério, que eu percebi o porquê que o Senhor fez isso comigo, né? Esse comprometimento com o Senhor, né? De não colocar mais um pingo de bebida na boca, bebida alcoólica na boca. Porque se eu não tivesse feito esse comprometimento, pode ser que eu tivesse me afundado no álcool. Nesse momento. Nesse momento que eu estava tentando me apegar ao Senhor, mas ao mesmo tempo questionando Ele, e eu naquela luta, naquela depressão, naquele desequilíbrio emocional que eu tive com o luto, com tudo que eu tinha passado, porque eu tinha perdido a pessoa que eu amava, que eu amo. No momento que eu não podia ter contato com as pessoas, que eu não podia ter me despedido dele, enfim, de vários fatores, né? Então eu vejo o mover do Senhor em cada coisa. E né? nesse momento parece que ele fica em silêncio, né? Exato. Porque assim, ou ele fala na hora que sim, ou se ele não fala nada, é para esperar, ou ele fala não. Não é assim? Então, alguma coisa que você peça, independente, alguma dúvida, alguma coisa que você precisa solucionar, fazer, enfim. Ele na hora, ele te dá aquela paz, é sim. E as coisas foram fazendo sentido para você aos poucos? Aos poucos. Não foi assim de uma hora para outra, não foi. Foi uma batalha muito árdua. Uhum. Então não é porque nós temos o Senhor conosco que, nossa, olha, já tá tudo bem, tá tudo... E eu continuo tendo minhas tribulações e os obstáculos que aparecem dessa vida, né? E que às vezes eu acho que eu não vou conseguir, e eu me apego ao Senhor, e eu lembro da palavra dele, que descansa em mim, entrega nas minhas mãos, né? Você repete isso todos os dias? Sim. Tem algum salmo que você carrega assim para a vida, que você faz questão de repetir todo dia? Olha, não todo dia, mas assim, o que o Senhor fala muito comigo, e lá atrás também, quando aí chegou o momento de falar, meu Deus, como eu vou criar os meus filhos sem o meu marido? Como eu vou criar meus filhos sem o meu marido? E num dos cultos que eu estava, a primeira coisa que o pastor falou, ele disse assim, o Senhor manda dizer que dos teus filhos quem cuida é Ele. Olha isso. Nossa. Porque o Senhor falou que dos meus filhos cuido eu, né? Somos filhos do Senhor e Ele cuida de nós. Mas Ele quis dizer para mim, porque eu estava naquele momento antes do pastor entrar, né? Para dar continuidade após o louvor, eu estava ali, Senhor, como vai ser isso? Como eu vou cuidar dos meus filhos sem o Rogério? Como vai ser isso? Você acredita em profecias? Acredito.
acredito muito. E aí o Senhor falou comigo. E toda vez, em relação aos meus filhos, quando eu temo alguma coisa, o Espírito Santo falando para mim. Ou ele fala para você, ou ele pede para alguém falar com você, né? Então eu lembro dessa promessa que ele fez. Porque lá atrás também, Ju, quando nas minhas DRs com o Senhor, eu falava, Senhor, tá, o Senhor tirou o rô de mim, e na tua palavra diz que o Senhor cuida das viúvas e dos órfãos. Então o Senhor vai ter que cuidar de mim e dos meus filhos. E ele cuida. E o mover nunca te faltou nada. Nada. E quando sempre, Ju, que eu falo que o Senhor me sustenta até hoje, até aqui o Senhor me sustentou, isso, o meu coração se enche de alegria e me emociona. Dá para entender? Assim, de ver o mover dele e como ele tem esse amor incondicional por mim, por você e por todos nós que somos filhos dele, né? E por mais, eu repito novamente, por mais que a gente, por muitas vezes, não sinta, eu não tô sentindo o Senhor, eu tô achando que ele me deixou, eu tô achando que ele não tá me escutando, eu tô achando que ele não vai fazer nada por mim. Ele tá fazendo. E na hora dele, no momento dele. E é isso que eu falo. Às vezes ele dá o sim com a paz dele, que você sente aquela paz, você fala, é isso. Ou fica aquele silêncio. Eu falo, não vou fazer nada. Ou senão ele já vem falar, não. E eu costumo falar muito isso, que a gente precisa tomar cuidado quando fala, Deus seja feita a sua vontade na nossa vida. Porque nós devemos estar preparados para isso, né? Porque a vontade dele nem sempre é a nossa. Exatamente. Então tem que estar muito preparado. E eu sou prova viva disso, né? Porque eu falava, Senhor, seja feita a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é trazer o Rô para casa, sã, salvo e curado, né? E minha cunhada, a Rosana, o Espírito Santo revela muitas coisas para ela, né? Em visão. E ela falou para mim, ela falou, cunhada, o Senhor teve compaixão do meu irmão. Porque eu via ele na casa de vocês e você dando comida na boca dele. Então, o Rogério faleceu com 3 AVCs, né? O Rogério era um ex-fumante, então você imagina, fazia pouco tempo, fazia 2 anos que o Rogério tinha se libertado do cigarro, ele ia ficar totalmente comprometido, né? Vegetando, né? Eu vejo assim, né? Através dessa visão que o Senhor deu para minha cunhada, né? Então o Senhor foi misericordioso com ele e foi misericordioso com nós, né? Porque o Rogério, ele era cheio de vida, ele era alegre, ele era feliz, ele era brincalhão. Eu falo que eu tinha 3 crianças dentro de casa, né? A maioria das pessoas amavam ele, né? E se não amavam é porque tinha inveja da pessoa que ele era maravilhosa. Um homem do bem, de um coração de ouro. E ele falava assim, eu e Jesus somos assim, ele falava pra mim. E ele deixou esse legado pros filhos, né? Nossa, que filhos. Abençoados. Eu lembro da cena deles entrando com você na sua festa de aniversário. Muito lindo. Eles são bênçãos na minha vida. O Henrique e o Stefano são bênçãos. Não é fácil, né? Porque quando falta um membro da tua família, não é fácil continuar, né? Vocês são 3 tentando se reerguer, cada um com a sua dor, né? Tá faltando aquela pessoa que era alicerce também, né? Que fazia parte, que era um pai presente, um marido presente. E hoje você tem que ser pai e mãe. Mas Deus te fortalece para isso, né? Porque Deus é pai, né? Então eu falo assim, eu nem falo que eu sou pai. Eu sou uma mãe, né? E o pai, né? O nosso pai todo-poderoso é ele que cuida dessa questão, desse papel de pai. Né? E vocês são extremamente unidos, né, Alê? Somos unidos, sempre juntos. É um cuidando do outro. Nossa, é um cuidado mútuo, né? É o que eu tô falando. Tem, né? As nossas
nossos problemas, nossos conflitos, né, como família, dentro de casa, isso é normal, né? Não somos uma família perfeita, não, mas eu sou muito grata aos filhos que eu tenho, sou muito grata, né? E eu aprendi assim, teve um dia que o Henrico, porque eu falava assim, teve 2 momentos. O momento que eu não aceitava essa questão, né? Ainda não aceito, mas eu respeito a decisão do Senhor. É diferente, né? Você não respeitar a decisão do Pai, né? Mas no momento mais que eu estava mais fragilizada com isso, teve uma pessoa que chegou e falou assim: Ale, pensa o seguinte, né? Você teve um marido que te amou, que te respeitou, que foi teu amigo, foi teu companheiro, né? E quantas mulheres que têm maridos que não são nada disso? Ou passam a vida inteira procurando Ou alguém assim. Alguém assim, né? Ou sofrem nas mãos dos maridos, né? Então seja grata, né? Você foi feliz, né? E aí eu comecei a levar isso. E para fechar com chave de ouro, teve um dia que o Henrico falou assim: mãe, começa a ver o copo não meio vazio, mas meio cheio, né? Então começa a ver o lado bom, né, das coisas, e aí isso eu comecei a levar para a vida, né? E até mesmo o Stefano, que sofreu muito, o Henrico, ele teve um suporte psicológico, até mesmo da psicóloga, da Thaís, que até então ele estava no colégio, né? E ela se prontificou a cuidar, né? O colégio também nos abraçou de uma tal maneira, sabe? A questão financeira, não, pode deixar que, né? Daqui eles não vão sair, eles vão sair daqui do colégio só quando eles estiverem formados, né? Nossa, que deram legal, tudo o suporte. E aí o Henrico, ele foi nosso alicerce, e eu tinha medo disso. Eu falava, eu não quero que ele carregue a minha cruz, a cruz do irmão, né? Mas para ele foi uma alegria. E ele assim ele tem um amor pelo irmão, né? Pelo Stefano. O Stefano sofreu muito porque ele tinha 9 anos e ele não entendia isso. E quando eu cheguei e falei para ele, né? O que falaram para mim, eu falei, filho, pensa comigo. Vamos agradecer porque você teve um pai. Um super pai, um paizão que brincava com você, que jogava bola, que tirava lutinha, né? Que estava presente, né? E aí ele começou a sentir isso, ele começou a ficar mais aliviado quando ele pensou sobre isso. Eu falei, quantas crianças não tem pai, né? Não tem pai, o pai é vivo, mas não é presente, o pai maltrata, né? Então vamos ver. Aí acho que ele entendeu isso e começou também a amenizar a dor dele, né? Mas é uma luta constante. Eu imagino. A fé muda a relação com a fama e o ego? Eu vou te falar, ô Ju, que eu acho que o Senhor já cuidava de mim. Lá atrás. Já tratava, né? Nunca nada subiu na sua cabeça? Não. Eu sempre fui a mesma coisa. Porque foi tudo muito cedo que aconteceu na sua vida, né? E assim, nunca, sabe, nunca subiu a cabeça, nunca, eu sempre levei o ensinamento do meu pai, né, do meu saudoso pai, que ele falava assim, educação e humildade cabem em qualquer lugar, minha filha. Então leve isso com você. Então sempre levei isso comigo, né? E nunca me achei mais do que ninguém, nunca achei que eu tava a rainha da cocada preta, sabe essas coisas? Mas infelizmente tem muito isso, né, no meio tem, artístico. o que mais tem, com o que mais pessoas tem. com ego exacerbado, né? O que mais tem, então é assim, muito triste isso. É muito triste, é muito triste. Ainda que eu tô vendo que as pessoas estão dentro do meio artístico, meio artístico, estão se voltando, mesmo que assim, timidamente para o Senhor, né? E eu acho muito bonito isso. Assim, me traz muita alegria no coração. Né? Ale, você que trabalhou com o Gugu, e você também foi namorada dele, né? Muito jovem. Conta pra gente, como que ele era nos bastidores? Uma pessoa maravilhosa,
né? Um ser humano incrível, né? Um super profissional. Eu falo assim que o Gugu, ele, nossa, que inteligência, que dom pra coisa, né? Ele sempre foi um doce de pessoa, né? Sempre. E é lógico, era uma pessoa, era doce, mas eu sabia quando ele estava de mau humor, quando ele estava irritado, quando... E é normal de todo ser humano, de qualquer ser humano, né? Mas você vê, depois da partida dele, a gente vem à tona, independente do programa, né, que ele fazia, que também ajudava muito as pessoas, você vê o quantas pessoas ele ajudou E não, por e não detrás das falava pra câmeras, ninguém, vamos né? dizer assim, né? Sem estar ali na frente das câmeras e não falava para ninguém. Isso é muito nobre, né? E hoje eu fico muito feliz também de ver o João Augusto, né, filho dele, Seguindo os passos do pai. seguindo esses passos, porque como é doloroso, eu falo, eu já tive o lado de filha, né, de perder o meu pai, eu como esposa perder o marido, então eu digo sempre também, Ju, que só sabe aquele que já passou. Sim. Nós podemos ter compaixão, né, ter esse sentimento de compaixão ao próximo, de amor ao próximo, tentar acolher ao próximo, mas se a pessoa não passou aquilo, ela não pode falar assim, eu imagino a sua dor. Não imagina. E foi uma tragédia, você né? entendeu? De uma hora para outra, assim. Não imagina. Então, você com a sua dor, eu com a minha dor, você com a sua dor, né? Mas nós temos um Deus que é maravilhoso. Até eu esqueci de falar, quero falar também sobre minha fisioterapeuta, Márcia Helena, que Deus colocou ela nessa época das minhas 3 hérnias de disco. Era para fazer uma cirurgia, né, de ter que abrir à frente para colocar 2 discos. Nossa. Foi muito grave, então, Ale. Foi. E o médico falou que eu não tinha jeito, se não fosse feito a cirurgia, provavelmente qualquer coisa que eu fizesse seria paliativo e que eu poderia ficar até numa cadeira de rodas, né? Nossa. E Deus colocou a Márcia na minha vida, que eu nem a conhecia, e ela cuidou de mim, ela me colocou de pé para honra e glória do Senhor, né? Então você vê... Hoje você não tem nenhuma sequela dessa época? Não, existe as hérnias. Sim. Né? Mas eu ando... Perfeitamente. Eu dirijo, né? Eu ando de salto. Eu falo que... nossa, nessa questão de saúde, Deus cuida muito de mim, né? Porque logo que eu me converti, eu já tive uma cura de Deus, né? Eu tinha um cisto no pé esquerdo, que eu fiz um tratamento com ortopedista também, não deu certo e ia ter que operar, né? E eu já não conseguia andar mais de salto, qualquer coisa que eu colocasse era uma dor insuportável que eu tinha no pé esquerdo, né? Insuportável, eu chorava de tanta dor, né? Às vezes até de rasteirinha me doía muito, né? Era impressionante. Isso foi logo que eu me converti, né? E eu tenho um amigo meu, o Wagner Jimenez, ele trabalhava com o R.R. Soares. E eu assistia muito o R.R., né? E aí eu quis um dia ir lá, antes mesmo de ter de congregar numa igreja, eu falei, Wagner, eu queria tanto ir lá assistir um culto e tal. E o R.R., ele profetiza, né? Fala da cura, que o Senhor está fazendo as curas, tudo. E eu lá, orando pro meu pé, né? Falei, Senhor, cura meu pé esquerdo, Senhor, cura meu pé esquerdo, Senhor. E ele lá, quem tá com dor não sei aonde, quem tem problema não sei aonde, não sei o quê. E aí acabou o culto, ele saiu, e eu lá ainda, Senhor, cura meu pé, Senhor. Nisso, Ju, ele voltou, ele falou assim, Deus manda dizer que aquele que está com problema no pé esquerdo está sendo curado agora em nome de Jesus. Nossa. Eu comecei a chorar. E eu fui curada. Caramba. Fui curada. Dias depois apareceu como se fosse tivesse sido operado. Uma cicatriz no meu pé. Nossa. Desapareceu isso. Era uma manchinha, assim, um risquinho, assim, bem onde tinha o cisto. E sumiu. E agora, um pouco antes do Rogério falecer, sumiu, né? Mas olha só, né? Então tem olha, se fosse... Tem coisas se fosse para falar... Não tem como explicar, né? Das obras do Senhor, né, na minha vida, nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Você já teve muitas provações, já. Amém.
porque eu falo, não é fácil viver essa vida aqui não, Não. né? Mesmo porque a nossa fé é pequena, né? Mas o Senhor se agrada mesmo assim da nossa fé pequenininha. Mas ele fala, né, que mesmo se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, as coisas acontecem, né? Então eu sempre peço pro Senhor, Senhor, eu quero ser uma filha que te agrada, Pai, né? Me mostra, me abre os olhos espirituais para saber onde eu estou errando, né? E eu quero estar com o Senhor. E na minha pequenez eu quero levar a tua palavra, mesmo não tendo todo esse entendimento, né? E Ale, como que foi esse processo, a morte do Rogério, para você conseguir voltar a trabalhar, que você falou que estava afastada, né? Estava cuidando... Fazia o quê? Mais ou menos do seu bebê? Quase 9 anos que eu estava afastada da TV, que eu decidi me afastar cuidar totalmente. Dos filhos. Né? Então, de todos os trabalhos. Fazia muito mestre de cerimônias para as empresas, dentro da TV, né? Apresentava programas. Antes de ter o Stefano, eu estava com um programa em Minas, né? Aí eu abri mão também do programa, enfim. E aí, quando tudo aconteceu, né? Que eu falei, meu Deus, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né? Porque a questão financeira não estava boa. O Homero Salles, né? Que ele foi meu diretor, meu primeiro diretor, foi ele que me escolheu quando eu fui fazer o teste lá na TVS. Para trabalhar com o Gugu? Para trabalhar com o Gugu no programa Corrida Maluca, né, em 1989. E aí foi ele que me deu a oportunidade de começar como figurante, né, porque foi muito engraçado. Eu fui para esse teste e meu pai me acompanhava. Meu pai já era aposentado por invalidez. Então, meu pai me acompanhava nos testes, nos trabalhos, eu sempre tive um suporte familiar, né? E aí, lá, um monte de gente numa sala lá, da TVS, o Homero chega, olha e passa por mim, não fala nada, e olha para o meu pai e fala, nossa, você está no teste? O meu pai falou, não, eu só vim acompanhando minha filha. Não, mas olha, você uma pessoa perfeita para fazer o papel do pai da família maluca, que era um quadro fixo do programa Corrida Maluca, né, do Gugu, que ia estrear. E aí meu pai aceitou, né, era uma vez por semana. Então, meu pai sempre me acompanhava, eu comecei a acompanhar meu pai nas gravações, porque legal. Eu não fui escolhida para nada. Então seu pai começou antes. Exato. E aí acho que o Homero me via toda vez lá e falava, bota essa menina para trabalhar aí, bota ela como figurante. Né? E depois de um tempo, ele me chamou, né, que o Gugu queria mais uma assistente de palco, tudo, e aí o Gugu e ele me chamaram para ser assistente de palco. Foi aí que eu comecei como assistente de palco. E depois, quando eu casei, o Homero foi meu padrinho também de casamento. Né? Então, quando aconteceu tudo isso, o Homero estava na Rede TV, né, como diretor artístico. E ele me chamou. Ele falou, menina, vamos trabalhar, né? Vai voltar a ser loira, porque eu tava com o cabelo bem escuro, né? Vamos voltar a ser loira, vai no cabeleireiro, vamos bola pra frente, vamos, né? Alegria, simbora, vamos, porque o Rogério não ia querer ver você assim. Aí você lembrou daquela menininha que começou lá atrás, que era cheia de sonhos, você foi lá, se resgatou. E aí eu comecei a trabalhar na Rede TV. Fiquei um tempo lá, apresentando um programa de festival de prêmios. Depois eu saí de lá. E foi quando também um amigo meu, irmão, né? Que eu tenho ele como irmão o Dirlan Jorge, que é meu diretor agora, no programa Viva a Sorte. Ele me chamou, né? Que o Renato Ambrosio, ele queria uma apresentadora ao lado dele, queria começar a apresentar o programa Viva a Sorte lá na Band. E aí nós fechamos e eu tô lá até agora.
Que legal, Anê. Aos domingos Você voltou de manhã. a fazer o que você sempre Que gostou. Eu amo. Você sabe fazer. E você vê, e é o mesmo caminho que o Gugu, né? O Gugu, ele tinha isso que ele amava fazer também, que era ajudar as pessoas, né? O Renato também tem esse propósito, né? De ajudar as pessoas, realizar os sonhos, e eu fico muito feliz com isso. E eu amo televisão, né? Assim, ter esse... Por mais que eu não veja a pessoa do outro lado da telinha, assim, eu amo estar falando com as pessoas, até mesmo na minha live que eu faço, né, às segundas, de estar ali, né, sabendo que alguém tá vendo, e esse é um propósito maior. E hoje você né? usa suas redes sociais, né? Você faz lives e tal, é justamente para edificar o nome do Senhor, né? Exatamente. Então eu tento, na minha pequenez, levar a sementinha do Senhor para aqueles que ainda não têm Jesus, né, como o único e suficiente Salvador, né, que não conhecem Jesus, né, que não sabem, ou que estão afastados, e aí o Espírito Santo vai tocar o coraçãozinho daquela pessoa e trazer de volta, né, para o Pai. E se você pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo e está passando por um momento difícil, está atravessando um deserto, o que você diria? O deserto passa. A gente não fica no deserto. Né? O deserto, ele não é um lugar para morar, é um lugar para passar, porque é através do deserto que nós vamos crescer, que nós vamos se renovar, né? Modificar aquilo que está errado, sair do marasmo, né, do parado, né, tudo aquilo que não está bom, que o Senhor vê com os olhos dele, os olhos da perfeição, vê que não está de acordo conosco, ele vai te dar, ele vai permitir que você passe, para que isso faça com que você floresça de uma outra forma, que você se edifique, né, de outra forma, mas sempre lembrando de estar com o Senhor. Nunca tente sair do deserto sozinho, nunca, porque nós não somos aptos, né, não estamos aptos, né. Você sente que a sua dor virou um propósito? Sim, sim. Ela foi necessária. Ela foi necessária. Para te transformar na mulher que você é hoje. Para eu estar levando a palavra do Senhor, né? E, com tanta propriedade. Assim, eu digo com o coração cheio do Senhor, né? Porque eu falo, eu não sou pastora, não tenho curso de teologia por enquanto, mas o que eu tenho dentro de mim, né, que é o Espírito Santo, ali eu quero passar para as pessoas. Então, não há nenhum bem que perdure para sempre, tampouco o mal também perdura para sempre, né? São fases da vida da gente, são momentos que a gente passa. E se Jesus passou por tudo que ele passou, quem somos nós para não passarmos? O importante é passarmos com o Senhor, pedindo colo para ele, pedindo discernimento, pedindo a compaixão dele, a graça dele, o cuidado dele, o amor incondicional que ele tem por nós. Que tipo de mulher você se transformou depois de tantas lutas? Nossa, eu tenho muito que ainda ser mudada, né? Mas eu vejo a Alessandra de antigamente, eu não me reconheço. É uma outra pessoa. Né? É uma outra pessoa. O que se diria para aquela menininha sonhadora de 11, 12 anos de idade? Se eu soubesse que seria tão maravilhoso estar na presença do Senhor do jeito que é hoje, acho que teria sido mais leve a minha vida, teria feito menos coisas... Se cobrado menos? Se cobrado menos, não sei, mas
eu acho que errado menos, né? Errado menos. Pecado menos. Mas não que a gente deixe de pecar. Mas quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente se transforma em outra pessoa e aí você vê, o Espírito Santo vai te tocando. Ó, isso não é legal. Porque tudo podemos, mas nem tudo convém a gente fazer. Né? Tudo a gente pode fazer. Né? Mas nem porque tudo o Senhor, convém, né? o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas nem tudo convém, né, para um cristão fazer. As escolhas são nossas, né? Exatamente, Depois não adianta ficar cobrando. Exatamente, porque o que você planta, você colhe. E Deus nos dá essa liberdade. Você de acredita escolher. nisso, Ale? Que tudo que a gente planta aqui, a gente colhe aqui? Eu acho. E, além disso, quando falamos daqueles que ainda não têm o Senhor como único Senhor e Salvador, né, esse entendimento, é muito triste porque vai colher na eternidade. Né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, você vai escolher estar comigo, você estará na eternidade comigo. Né? Se você não está comigo, com quem você estará depois daqui? Porque aqui é uma passagem. Aqui não é a nossa vida. E passa muito rápido. Passa. E aí que a gente tem que pensar, né? Será que o que eu vou fazer agora é bom para ser uma coisa tão momentânea, em tão pouco tempo? Ou será que é melhor eu abrir mão disso, né? E estar com o Senhor para ter a vida eterna com Ele, né? E não é questão de barganhar, não, é questão de escolhas, né? Não é questão de barganhar com Deus, olha, eu vou abrir mão aqui, mas eu quero a eternidade aqui. Não, você tem que fazer por merecer, que nem merecedores nós somos. Alessia, hoje tem alguma coisa que te deslumbra? Ou absolutamente nada, depois que você teve esse encontro com Deus? Deslumbrar? Assim, relacionado à fama, sucesso, absolutamente nada deslumbra? Não. Não. E foi depois desse encontro que eu tudo falo muda? que, na realidade, eu nunca tive esse... Nunca teve esse deslumbre? Não. Pelo mais fato que eu de tivesse... começar muito cedo. E de ter um alicerce familiar. Faz toda a diferença, né? Porque por mais que nós não tínhamos ainda, né, esse entendimento, né, com o Senhor, Deus já estava lá, né, tomando conta e já preparando o terreno. E então eu nunca tive essa de subir a cabeça, nada disso. Eu acho isso incrível, porque se nós pararmos para pensar, nós não somos nada. Nós iremos acabar no pó. E eu trabalho muito com artistas e infelizmente tem muita gente ainda que tem o ego exacerbado, né? O eu, né? I'm the best. E muito bacana isso. E eu acho sou, eu isso, aconteço. não preciso de nada, não preciso de ninguém. É triste, isso né? É muito esse triste. tipo de comportamento. Porque a vida dá voltas, né? Como diz o Sérgio Malandro, é uma roda gigante. Quem tá em cima cospe na cabeça de quem tá embaixo, mas esquece que o negócio gira. É isso mesmo. Eu sempre pensei assim, é uma roda gigante, não do cuspir. Veio dele! Essa parte eu não... Mas eu sempre pensei assim, né? A nossa vida aqui, terrena, é uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, você tá vendo tudo lindo. Nossa, olha, tá tudo perfeito e tal. E daqui a pouco você tá aqui embaixo, né? E às vezes você não vê nada, né? Você tá... E então eu acho que é isso mesmo, a vida é uma roda gigante, temos os nossos altos e baixos e vai ser assim. E é o que nós falamos no começo, não é porque eu tenho Cristo que minha vida vai ser um mar de rosas, não, né? Muito pelo contrário. Porque as rosas têm espinhos, né? Então... Tem que estar preparado. Mas o que nós estávamos falando antes de começarmos o podcast é assim... Você falou na lapidação, né? Mesmo nós falamos que o Senhor nos quebra como vaso, né? Um barro, e Ele vai nos moldando conforme a vontade dEle quando a gente se propõe a estar nas mãos dEle, né? Como um brilhante, né? Ele é bruto, né? Mas ele tem que ser
lapidado. Com fogo. Com fogo, ele tem que ser, né, como a pérola, né, como... Tudo tem seu processo doloroso, até se transformar em joia, né? Então tem todo um processo doloroso, né, para chegar até mesmo a ao uva, bonito, né? Quanto custa um cacho de uva normal e para se transformar num vinho caro e raro, ela tem que ser espremida, esmagada, enfim, passar pelo processo. Exato. Então nós temos que nos propor a passar pelo processo. E crer. Sempre. E não deixar a peteca cair. Nunca. Não. Chegou um obstáculo, vamos passar por ele. Bora que dá Pode certo. cair, se rastejar, ralou o joelho, se machucou, mas tenta levantar. Eu costumo brincar que eu muitas vezes me sinto aqueles bonecos de posto, sabe? Que o vento bate, você vai pro chão, você volta. E é assim, vai ser assim. E tem momentos que vamos errar e tem momentos que vamos acertar. E o Pai vai estar do nosso lado a todos esses momentos. Com certeza. Né? Porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele nos conhece antes mesmo do ventre de nossas mães. E Ele sabe o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. Que lindo, Ale. E para quem quer acompanhar seu trabalho, como que faz? Você tem redes sociais? Aonde as pessoas podem te assistir? Aproveita. Eu tô lá, gente. Eu tô lá no Instagram, né? Alessandra Scatena Oficial. Tem também o Facebook, mas a gente fica tanto no Instagram, né? Agora, eu tô na Band aos domingos, né? Com o Renato Ambrosio. Que horas, no programa Viva Sorte, aos domingos de manhã às 11 da manhã. E estamos aí, né? Um dia de cada vez, né? Com muita fé no Senhor, sempre em oração, sempre em conexão com o Senhor, né? E eu digo que toda noite eu me ajoelho ao lado da minha cama e eu oro, mas às vezes eu deixo de orar. Às vezes eu me debruço na cama e eu só quero o colinho do Senhor. E eu fico quietinha lá, eu falo, Senhor, hoje eu não quero falar nada não. Eu não vou pedir para ninguém, eu não vou fazer nada. Eu vou só querer o seu colo. E Ele nos dá, né, esse colo. Com certeza. Ale, muito obrigada. Ju. Falo pouco, né, graças a Deus. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, com tanta verdade, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Você Ju, foi incrível, essa oportunidade. Obrigada mesmo de coração. É que a gente quer falar tanta coisa, porque é tanta experiência. A gente ficaria aqui um dia inteiro, 24 horas. Então eu tentei, né, catar assim as coisas que eu acho que seria legal tá falando aqui no seu podcast. Você agregou muito. E eu espero de coração que aquele que estiver nos assistindo vai edificar a vida de muita gente. Edifique, né? E eu também gostaria assim de falar rapidamente em questão da oração, né? Não é só pedir, né? Primeiramente agradecer. Né? Agradecer pelo Pai maravilhoso que nós temos. Podemos pedir sim, porque Ele é Pai. E se for do nosso merecimento, Ele vai dar. Se não for, também não vai dar. Ou se não, Ele vai mandar esperar, né? E mais, não somente orarmos por nós, pelos nossos, né? Pelos que nós amamos ou conhecemos, por aqueles também que não conhecemos, né? Que tenhamos amor pelo próximo. Quando falam amor, não é beijar, abraçar, é ter compaixão, né? Ter respeito, estender a mão, né? E o perdão, gente, o perdão, ele é uma decisão que tem que ser tomada. E não venha me falar que quem perdoa só é Deus. Deus perdoa. Quando nós temos o arrependimento de coração, Ele na hora nos perdoa. E o melhor perdão vem do Senhor, não é mesmo? Então, Ele está disposto a perdoar. Né? Desde que você perdoe. Mas nós temos que tomar essa decisão do perdão. Né? Perdoar é muito difícil, mas é necessário, né? Você não vai esquecer o que a pessoa fez, mas você vai perdoar, vai fazer bem para você, principalmente. Com certeza. É isso, e é isso, é amar o próximo e
e temos... Se colocar no lugar do próximo, principalmente, que as pessoas depois da pandemia parece que deram uma pioradinha. Porque lá no começo da pandemia, porque esse vírus veio para unir mais as pessoas, eu vi diferente. Na minha percepção, eu vejo assim que as pessoas esfriaram, a tolerância está zero, né? A maldade parece que aumentou, enfim, as pessoas eu tô estão olhando só pro meu próprio descartáveis. umbigo, né? Então vamos ter mais amor ao próximo, Empatia, né? Mais empatia e tentarmos todos os dias estar no caminho do Senhor. Muito obrigada, Ju. Lê, mais Deus uma abençoe. vez, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe você também, em nome de Jesus. E muito obrigada pela sua companhia também. Aproveita para se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo episódio na terça-feira. Obrigada.